Ela é professora, tá na vida pública há 36 anos e foi secretária de saúde de Paraíba do Sul. É mãe do Caio e da Lígia, foi proprietária da Boate Banana Gama aqui em Paraíba do Sul. Quem é dos anos 80, 90 sabe do que eu tô falando. Ela é linda, parece uma Barbie. Hoje eu recebo Gisele Gobi. Olha, obrigada, é um prazer estar aqui com você e de receber essa apresentação. Ser chamada de Barbie aos 56 anos, gente. Deus foi muito bom contigo. Mas posso dizer, Deus é sempre bom comigo. E eu agradeço sempre. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e te parabenizar por essa iniciativa. Obrigado. Na sua carreira linda, na sua carreira profissional. Obrigada por estar aqui. Gente, antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu comentário aí. Segue nossas redes sociais que vai aparecer aqui agora. E também quero agradecer as pessoas que estão apoiando esse projeto, que estão sendo parceiros desse projeto, que é Gourmet Pizzaria e Restaurante. Muito obrigado aí. Quero agradecer também Hidrovita, tá? Muito obrigado aqui, ó. Estamos bebendo uma aguinha aqui, muito obrigado. E agradecer também a Oficina do seu celular. Seu celular quebrou a tela, precisa de carregador, película, capinha, passa na Oficina do celular, ali em frente à Praça Garcia. Melhor preço da cidade, vai ser bem atendido. Vambora? Bora. Tá preparada? Preparada. Então vamos lá. Vai ser corrida? 50 metros, 100 metros, longa distância? 30 por 30. 30 por 30. 30 minutos. Fechou, vambora. Me conta uma coisa, como que iniciou sua vida política? De que forma que a política entrou mais ou menos na sua vida aí? Antes de falar da vida política, quando você me apresentou, você falou que eu sou professora. Tem uma coisa que eu queria relatar. Eu sou gestora pública por experiência e formação. Arrasou. Tá? Também sou, minha trajetória é muito de gestão pública. Com muita experiência e com muito estudo também. Mas foi através da gestão que a política entrou na sua vida? Foi através da gestão. Por isso que eu estou fazendo essa conexão. A política pública partidária eleitoral entrou na minha vida em 2015. Porque a gente, conversando em Paraíba do Sul com um grupo de amigos, poxa, a gente está bem, a gente começou nosso trabalho em Paraíba, a gente estava todo mundo trabalhando no Rio, e um pouco satisfeito com as coisas que estavam acontecendo com a política da cidade. Poxa, o que a gente pode fazer para ajudar a cidade, porque a gente não é político, a gente é só técnico. E aí, como é que foi isso? Aí a gente construiu um planejamento, uma forma... Eu sempre trabalhei com planejamento estratégico na gestão pública. Eu peguei esse modelo de planejamento estratégico que a gente trabalhava na gestão pública, adaptei para a gente construir um plano de governo participativo para Paraíba do Sul. Isso foi em 2015. Foi a primeira vez que foi falado em Paraíba do Sul sobre a participação das pessoas na construção de um plano de governo, sobre a importância de ouvir as pessoas para a construção de um plano de governo. Porque, até então, os planos de governo eram construídos de forma aleatória, só para atender a exigência do Tribunal Regional Eleitoral, e as pessoas eram sempre desconsideradas. Então, a minha entrada na vida pública foi nesse sentido, e quando a gente foi apresentar para os pré-candidatos a prefeitos dessa época esse planejamento estratégico para a construção de um plano de governo participativo, falaram assim: vocês estão pensando que vocês são o quê? Vocês não são políticos, vocês não são em partido. Aqui é só quem tem, né? Eu falei, é assim? Em uma semana a gente conseguiu um partido, eu virei presidente de partido e a gente começou a participar ativamente da vida política partidária de Paraíba do Sul, num contraponto muito ao modelo que já estava instalado e que meio que domina a cidade até hoje. Muito bom, bacana. É presente para mim? Pode ser, pode ser. Você gosta de café? Eu gosto às vezes, porque eu bebo muito, olha, gente, criança, leite com Nescau, eu bebo muito isso. Bebê. Mas, um bebê, todinho. Né? Mas eu aceito. Você aceita? Então pode levar. Esse aqui é um café 100% puro. E é assim, mesmo quem não gosta de café, outro dia uma pessoa estava comigo, eu vou provar. Gisele, sabe que eu gostei porque é um café puro, ele não tem mistura. Porque os cafés que a gente compra aí normalmente, eles têm milho, eles têm uma série de sobras, por isso que eles são tão pretos, porque eles são queimados, torrados. Você toma esse aqui? Eu tomo. Ele é 100% puro e ele não faz mal, porque o café misturado, gente, ele faz mal. O café que não é 100% puro, ele faz mal. Então esse não faz mal? Esse não faz mal. E quando o Caio estava doente, o médico deixou o Caio tomar esse café porque ele é puro. Ele não... Porque como o Caio tinha problemas estomacais, intestinais e tal, toda aquela misturada no café tradicional fazia mal. Mas esse não é puro. O café puro não faz mal. Café que precisa misturado faz mal para a saúde, viu, gente? Toma cuidado. Vou experimentar e vou te dar um feedback depois do que eu achei. Por favor. Gi, você coleciona cursos e formações. Estudou demais essa mulher, gente, ó.
Me fala um pouquinho do que você mais gostou de estudar. Mas não fala muita coisa, não. Ah, eu gostei de estudar tudo. Não, teve uma coisa que você se identificou muito. Conta O que eu mais gostei de estudar? São duas, que são as minhas maiores áreas de atuação. Que é na área de educação, que não foi nem o curso de pedagogia, foi o curso de formação de professores. O curso técnico de formação de professores. Foi em que ano isso? Técnico de formação de professores, eu me formei em 87. Você não era nem nascido, não né? Era nascido. Eu me formei. E o outro foi o meu mestrado em administração de saúde pública. Legal. Porque são duas áreas que são muito caras para mim, né? Tanto na minha carreira profissional, quanto no que eu acredito para a política pública. Sim. Porque eu acredito que a educação é a base que a gente tem de oportunizar a mudança de vida das pessoas através da educação. E sem saúde, gente, a gente não consegue em lugar nenhum. Porque a pessoa que não está com a saúde legal, ela não consegue trabalhar bem, ela não consegue ficar feliz, ela não consegue ter lazer, ela não consegue se divertir. E são duas áreas que eu considero muito importantes para uma cidade. Sim. E para as pessoas que moram nas cidades. Então, é com muito prazer que eu tenho, entre outros cursos, esses dois. Formação de professores e gestão... Formação de professores, não é nem a faculdade de pedagogia, é a formação de professores, que foi o curso técnico que me colocou na carreira profissional. Legal. Eu fiz um curso técnico e virei uma profissional. Entendi. Que eu acho que eu defendo muito isso hoje para a população. Bacana. Você acha que o seu conhecimento, os trabalhos que você já atuou, enfim, na sua carreira aí, te ajudaria a ser uma boa prefeita? E por que te ajudaria? Indispensável, sabe por quê? Eu não entrei nessa vida política partidária porque eu preciso da política para viver, ou porque tem algum grupo político me mandando, ou porque tem algum partido me mandando, ou que eu tenha que atender interesses de grupos empresariais e políticos. De forma nenhuma. Eu entrei na política partidária eleitoral exatamente por entender, não só eu, esse entendimento não é meu, é de várias pessoas, que a gente precisa ter pessoas com conhecimento da administração pública, Fernandinho, para trabalhar na administração pública. A política tem que deixar de ser o espaço do cara que é bonzinho, que bate nessas costas. Isso é uma questão de educação. A gente precisa de pessoas educadas em qualquer lugar, incluindo na política. O fato, né, isso é educação. A gente está falando de pessoas educadas. Mas a política não é um lugar, ou não deveria ser um lugar, para amadores, para aventureiros. Por exemplo, você é um influencer, Fernandinho. Eu não posso discutir com você as melhores atitudes ou métricas a serem avaliadas no seu trabalho, porque isso é um trabalho seu. E você estuda para fazer isso. Né? Você se qualifica para isso. Pois eu sou uma pessoa que a vida me colocou na vida pública, porque eu sou funcionária pública e eu fui ocupando cargos. Secretária de Saúde em Paraíba, eu ocupei cargo de Secretaria de Saúde em vários lugares. Eu tive a oportunidade de trabalhar em vários lugares, não por indicação de partido político nem de nenhum político, apenas pelo meu trabalho. Né? Exatamente. E esse currículo ele foi sendo construído com muito trabalho e muito estudo, porque à medida que eu ia trabalhando, Fernandinho, eu sentia a necessidade de estudar para me aprimorar. Eu tenho certeza que você tem isso na sua atividade. Né? Você está lá, você domina a relação com as câmaras, você é muito comunicativo, mas você precisa se aprofundar em determinados... Se atualizar sempre. Se atualizar. Então, e foi isso que eu vim fazendo na minha carreira pública. Então, quando eu entrei na política partidária eleitoral, eu não entrei porque eu queria arrumar um emprego, porque tem gente aí, gente, que se sair da política vai viver de quê? Política não deveria ser lugar de emprego. Tá? Política é lugar de quem quer cuidar de pessoas. Política não é lugar de enriquecer. Isso não significa que você não vai ser bem remunerado para o seu trabalho. Tá? Eu defendo a boa remuneração para as pessoas que trabalham. Agora, eu não defendo a política como lugar de enriquecimento, porque o que a gente vê de gente aí com patrimônio que não consegue explicar, e que a única história que tem na vida é a ocupação de espaços na política, gente, vamos ficar de olho nisso. Essa pessoa não está comprometida nem com você, nem com seu filho, nem com a creche que falta para o seu filho, nem com o remédio que está faltando no posto de saúde, nem com o exame que você não está conseguindo marcar. Vamos ficar atento a isso. Bacana. Gi, beber água. Bebe água. Molha um pouquinho. Olha as palavras, como falava meu pai. Gi, eu ouço muita gente falar aí na cidade e comentar, muita gente não, algumas pessoas na cidade comentar assim... Poxa, a Gisele seria uma ótima vereadora, a Gisele ia ser a mais votada, ela ia ser uma mulher que ia fazer diferença na Câmara, porque falta, precisa, não tem.
Ela ia fazer uma grande diferença na Câmara. Por que ela não vem como vereadora? Você não tem vontade nenhuma de ser vereadora? Olha, o legislativo, eu sou uma pessoa que me adapto muito bem a todos os ambientes de trabalho. Né? E o legislativo é um lugar muito importante, mas não é o meu maior perfil, porque a minha história profissional ela não é no legislativo. A minha história profissional é no executivo. Sim. Fui secretário de Saúde em Paraíba, em Miguel Pereira, conselho gestor de Barra do Piraí, chefe de gabinete de Secretaria de Estado de Saúde, chefe de gabinete do DETO, chefe de gabinete em Levi, gerenciei o consórcio de saúde da nossa região, que trouxe as primeiras ambulâncias UTIs públicas para a região. Né? Fui responsável aqui em Paraíba do Sul por botar um posto de saúde em cada bairro. Construímos a policlínica, foi na minha gestão. O projeto do Hospital do Povo está cheio de gente querendo levar a loura no Hospital do Povo, gente. A pessoa não sabia nem o que estava fazendo lá. Foi um início, foi de 2000 a 2010, iniciado na nossa gestão como secretária, e que eu tive a oportunidade de acompanhar até 2010, inclusive da transformação de um hospital geral para o HTO, a Dona Lindu. Então, a minha experiência e a minha formação na vida pública são na administração. E você falou aí, eu fui proprietária do Banana Gama. Quem administrava o Banana Gama era eu. Né? A gente tinha o Marcelo, a gente tinha o Caio, e a gente tinha atividades muito separadas. A administração da boate era toda comigo. Toda a parte de acompanhamento, de pagamento de funcionário, administração, pessoal, tudo era comigo. E eu já tive uma boutique, aos 19 anos, gente. Meu pai me emancipou para eu sempre fui empreendedora. A gente está falando, 19 anos, 1987. Meu pai me emancipou, porque eu não podia fazer isso, para eu ter uma boutique, e eu administrava essa boutique. Eu ia para o Rio, eu fazia compra, a gente fazia desfiles no social, gente. Sim, era mega fotos, desfile. Eu já vi fotos. Eu trouxe uma vez a garota do Fantástico para desfilar aqui. Eram grandes produções. Eu tinha 19 anos, eu já empreendia nessa área. Bacana. Né? Nesse momento. Muito bom. A mulher tem uma Mas deu para entender por que não no legislativo e sim no executivo? Você gosta de ação. Eu gosto de executar. Né? Porque a caneta só tem razão de ser a caneta do cargo se for para impactar na vida das pessoas para melhor. E como secretária de saúde em Paraíba do Sul, eu tive essa oportunidade. A gente fez muito nessa cidade. Não fiz isso sozinha, porque ninguém faz nada sozinho. Muito bom reconhecer isso. Gi, vamos falar um pouquinho da cidade? Perfeito. Me fala 3 problemas sérios que atualmente Paraíba do Sul enfrenta, que já poderia ter sido resolvido. Saúde. Mas o que na saúde? Transporte. Transporte, meu Deus, ninguém acerta. Só pode ser 3, porque eu tenho 4. Pode ser 4. Saúde, transporte, né? A geração de emprego e renda e a maldita da conta de água que ninguém está aguentando, né, gente? Saúde, como é que poderia ser resolvido? Gente, eu acabei de falar da experiência que a gente teve como secretário de saúde. A gente botou um posto de saúde em cada bairro, tinha médico, enfermeira, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde. A gente fez. Quem é dessa época, só perguntar quem viveu nessa época, se o sistema não era bom. Era perfeito? Não. Tinha problema? Tinha. Mas a gente resolvia de 80% a 85% dos problemas de saúde da população com o PSF. Como é que a gente resolve isso? Botando os PSFs para funcionar de verdade, gente. Não dá para ter médico 2 vezes por semana. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu era criança, estudava no CIEP, e todo mês a gente ia no postinho das 7, Niagara, para ir no dentista, para fazer limpeza e passar flúor, gente. Assim, eu acho que hoje não tem mais dentista nos postos, né? Olha só, se não tem, eu não sei nem por que não tem. Porque na época a gente fez 100% de cobertura de saúde da família, que é um posto de saúde em cada bairro, e cada posto tinha seu consultório odontológico. Então, a gente botou um posto, era 100. A gente foi a primeira cidade do país a fazer isso. Muito mais do que um número, do que 100%, isso representou cuidado da população, assistência à saúde. E quem precisava, a pessoa era atendida no seu PSF, precisava de um especialista, o médico do PSF encaminhava a pessoa para a policlínica, precisa de um dermatologista, o dermatologista atendia, a gente chamava de referência, mando para a policlínica, e contra a referência, devolvo para o PSF. O especialista atendia, devolvia para o PSF, e o médico do PSF acompanhava aquela pessoa. E a gente tinha, além de... a gente tinha clínico geral, enfermeira, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, a gente tinha psicólogo, assistente social, cardiologista e endócrino. Por quê? Os principais problemas de saúde... bairro. Não. Médico, técnico de enfermagem, enfermeira, agente comunitário para cada bairro. Sim. E uma equipe móvel de psicólogo, assistente social, endócrino e cardiologista rodando. Por quê?
Psicólogo. Naquela época, a gente já tinha problema de saúde mental e a gente tinha uma galera que tomava muito remédio, Fernandinho. Então, a gente foi fazer um trabalho para isso. Hoje, a saúde mental aumentou muito. Pós-pandemia, e esse mundo virtual que a gente vive, a gente tinha que ter psicólogo, a gente tinha que ser igual ao clínico geral. Total. Tá? Todo mundo tinha que ter direito a acesso. Então, o assistente social era para dar conta daquelas questões sociais. A gente não tinha CRAs e CREAs naquela época. A gente está falando de ano 2000. Para dar conta daquelas questões sociais mais graves em cada bairro. E endócrino e cardiologista, por quê? A maior parte das doenças que a nossa população tem são cardíacas, né, e diabetes. Então, a hipertensão e diabetes. Com esses 2 profissionais acompanhando as equipes, a gente conseguiu reduzir as internações por problemas cardíacos. Porque um paciente cardíaco e um diabético bem acompanhado, com medicação e acompanhado pelo médico, ele evita internar, ele evita fazer um cateterismo, ele evita fazer uma amputação de perna. Então, como é que era a saúde? Era voltar a fazer a saúde que a gente fazia. Ia para o hospital, gente, só quem precisava fazer uma cirurgia, só quem estava numa situação de emergência no final de semana que o posto não abria, porque o posto também fazia atendimento de emergência. E a gente chegou a botar funcionamento à noite, Fernandinho, para a população trabalhadora, porque a gente trabalha com prevenção e promoção. Quem trabalha não pode ir de dia. A gente botava funcionamento à noite para a população trabalhadora. Então, a saúde era desse jeito. Só ia para o hospital que realmente... Hoje, o nosso hospital está sobrecarregado, porque os PSFs estão com estrutura fragilizada. E aí eu não estou falando da equipe, não. A equipe de trabalho está muito boa, mas se você não tem estrutura para trabalhar, você não tem remédio, você não consegue marcar o exame e não botou médico lá, como é que faz? Eu estou andando na rua, eu ouço as pessoas, eu recebo pedido de ajuda. Tem médico 2 vezes por semana. Transporte. Não dá para continuar. Transporte. Tem uma empresa, olha só, estava pior no governo anterior e a gente não pode esquecer quem deixou esse presente para a gente. Tem um governo anterior que deixou esse presente para a gente e que está andando por aí de novo. Chama o doutor. Pois é, a gente não pode esquecer. A gente não pode permitir que a memória curta da gente, às vezes, esqueça quem deixou uns presentes para a gente. Transporte. Essa empresa ganhou a licitação, é legítimo, é ok. E quando uma empresa ganha uma licitação, gente, eu não posso fazer assim, eu vou te tirar daqui. Não existe. A administração pública tem regra, tem lei. Enquanto na iniciativa privada eu posso fazer tudo que a lei não proíbe, na administração pública, ou seja, na prefeitura, eu só posso fazer o que a lei deixa. E a lei não deixa que eu pegue alguém que tem um contrato e fale assim, vai embora. Não posso fazer isso. Mas eu posso, sim, pegar esse contrato, tem que olhar. E a gente não consegue nem ter acesso com clareza a esse contrato. Já me mandaram, mas é tudo embolado. Lá vai dizer o seguinte... Quantas linhas foram... O que é licitada, gente? Licitada é o seguinte, quantas linhas essa empresa de ônibus disse que ia fazer? Tem que olhar e tem que botar lá para fazer. Você tem que fazer. Os ônibus não podem ficar quebrando. É exigir da empresa que ela cumpra aquilo que está no contrato. Sim. E se esse contrato está falho, tem um negócio que a gente chama de termo aditivo. Vamos fazer um termo aditivo a esse contrato para poder atender a população. Porque não pode a pessoa não chegar no trabalho, chegar atrasada, porque o ônibus não passou, porque chegou ou porque quebrou. Não pode a pessoa ficar caindo de ônibus que abriu a porta, caiu. Não pode o ônibus ficar pegando fogo. E não pode também o poder público da cidade achar que não tem que fazer a parte dele. Porque é quase... Se tem algum município que não faça isso, eu quero conhecer... Tem uma coisa seguinte, quando você faz um contrato de concessão do transporte público, porque o poder público está permitindo uma empresa explorar, você tem que dar o subsídio que você fala, você tem que dar um dinheiro público para que a passagem não fique muito alta. E não adianta o poder público cismar que não vai pagar esse subsídio. E foi o que aconteceu em Paraíba do Sul. A Prefeitura de Paraíba do Sul, né, não pagou à empresa os subsídios. O que aconteceu? Foi para a Justiça, a empresa ganhou e ainda está pagando multa e juros. Nosso dinheiro está servindo para pagar multa e juros. Aumentou, né? Então, não adianta. Então, tem que ter, Fernandinho, diálogo e transparência. Diálogo com a empresa que está prestando esse serviço e transparência para a população do que está acontecendo. Gente, olha só, o contrato é esse. Esse contrato deveria... Ele, do jeito que ele foi feito, ele atenderia a população. Hoje não está atendendo porque a empresa não está botando todos os ônibus, porque o município não botou. E como é que nós vamos resolver isso? Tem que sentar, dialogar e resolver e dizer para as pessoas o que está acontecendo. Falta muita transparência nos poderes executivos e legislativos de Paraíba do Sul também. Você não vê essa transparência. Porque, gente, quem a gente elege é para cuidar do nosso dinheiro.
E a gente tem não só o direito, mas também o dever de cobrar dessas pessoas o que elas estão fazendo lá. Porque quando alguém arruma um carro para você fazer uma viagem, ou porque você está doente, ou porque teu familiar está doente, ele não está fazendo favor para você, não. Favor ele estaria se ele estivesse dando o carro dele. Mas quando está usando o público, ele não está fazendo favor, não. Ele está fazendo mais do que a obrigação dele. Então, a gente tem que parar de achar que político está fazendo favor para a gente. Não está, não. Ele foi eleito para isso. Exatamente. E mesma coisa quem é secretário. Se senta na cadeira de secretário de saúde, está fazendo favor em viabilizar um transporte ou um exame para você, não. Está ganhando para isso. Eles estão ali para trabalhar para a gente. Exatamente. Estão ali para trabalhar para a gente. E quando a gente fala isso, gente... Não precisa ser uma relação de desrespeito. Respeito é muito bom na vida, sempre, né? Então, eu falei saúde, falei transporte. A conta. Da Condessa. Cara, tem que debruçar sobre esse contrato e entender por que a gente está pagando taxa de esgoto se a gente não tem esgoto tratado. E o poder público tem a possibilidade de intervir, sim, se isso estiver interferindo e está na vida da nossa população. Sim. Porque água é um direito básico. E assim, como é que uma pessoa que não consegue pagar uma conta de água, que tem a água cortada, vai pagar a taxa de religação de água? Taxa de religação, Fala 300 e vral. Fala para mim. O outro é emprego. Tem muitas situações de emprego, mas eu vou citar uma. Eu tenho conversado com muitos empresários da cidade, tá, gente? Tem empresários em Paraíba do Sul com vaga de emprego disponível e querendo ampliar as suas empresas em Paraíba do Sul. Então, são duas questões. E tem gente querendo trabalhar, mas o que os empresários têm reclamado? Que não tem mão de obra qualificada. Então, qual é o papel do poder público? Não é dar dinheiro para o empresário, não, que ele não precisa. Você está precisando que eu capacite gente em quê? Montar um curso, capacitar as pessoas para trabalhar nessas empresas. Mas isso é possível? Claro que é. Eu, na Prefeitura do Rio, eu coordenava uma área de empreendedorismo social. E um dos cursos que a gente deixou organizado lá, e a gente fez isso a gente conversou com a galera que estava precisando de trabalho e com o mercado que ia absorver. A Escola Rio Solar, a gente deixou lá pronto um projeto em parceria com a Firjan para capacitar pessoas. Eles iam sair formados com a parte elétrica, parte de projeto e instalação de energia solar fotovoltaica. E a gente já tinha conversado com quem ia contratar. A gente ia formar já ia ter a contratação. Então, o papel do poder público é fazer essa conexão. Sim. Tem empresa que eu visitei em Paraíba que o proprietário falou, Gisele, sabe quantas vezes esse governo veio aqui conversar comigo? 3 anos e meio de governo? Nunca. Esse cara está querendo crescer. Ele está com encomenda já até 2025. Então, tem que conversar, tem que ouvir, tem que dialogar com as pessoas. Eu falei que em 2015, quando eu entrei na política partidária, eu entrei a partir dessa proposta. A gente precisa ouvir as pessoas, ver o que elas estão precisando e usar o nosso conhecimento da administração pública para transformar em realidade essas necessidades, desde que sejam compatíveis, tá, gente? Porque nem tudo vai poder ser feito. Vocês que estão acompanhando o nosso podcast, vocês conseguem perceber, por esse episódio, pelos outros que já passaram, que as reclamações são as mesmas? São as mesmas. São as mesmas. Os convidados passados que estiveram aqui falou sobre as mesmas coisas. Transporte, água, emprego, saúde, são as mesmas. Agora, esse problema da água e problema do transporte... Agora eu posso dizer, esse é um problema para mim que passa pelo executivo e pelo legislativo. Sim. Porque se o executivo está engatinhando, e melhorou, tá? Eu tenho que dizer, o transporte... Agora é melhor do que estava antes. Sim. Mas o fato de ser melhor não significa que é o que a gente merece, não. Não, mas o outro era pavoroso. Não, o outro não existe. Todo mês em algum ônibus. Né? Agora, o fato de que melhorou não significa que é o que a gente mereça. Não, a gente merece de qualidade. Claro. E aí o Poder Legislativo também tem sua responsabilidade. Porque tem que debruçar, tem que ler. O vereador está lá com as suas equipes para aprender a ler contrato. Cobrar, dar transparência. Mas, às vezes, a gente percebe aí que tem uma troca de favores. Gente, política não é lugar de troca de favores. Por favor, político que chega para você dizendo, mas eu te ajudei. Esquece. Esquece, porque ele está te cobrando algo que é obrigação dele fazer. Essa pessoa não merece seu respeito. Gi, vamos correr agora que a gente tem algumas perguntas. Eu falo demais. Ainda. Não, tá certa. Vou te fazer uma pergunta, ai, meu Deus. Tanto quanto... Quero que você faça uma comparação. Você trabalhou, atuou no governo do Rogério Onofre. Atualmente, a gente tem o governo da Deise Onofre. Me fala, vamos fazer uma comparação. O que você achou de um governo e do outro? Pode ser clara. Bem clara.
tem uma coisa que eu acho que é bem parecido, né? Que é essa coisa do cuidado com a aparência da rua, com a limpeza urbana, principalmente no centro da cidade. O centro da cidade, a gente tem que falar, né, gente? Está arrumadinho, está limpinho, está bonitinho. E agora está chegando nos bairros, né? Mas é o ano, né? Está chegando nos bairros. Então, isso é uma característica dos dois que eu considero positiva. Sim. Mas tem uma característica que o Rogério tinha, que era de formar equipe. O Rogério sabia formar equipe. E o governo dele, para quem considera o governo dele exitoso, e eu considero que o Rogério teve muito... A gente tinha uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Foi o melhor até hoje. Né? O Rogério tinha... então, o Rogério sabia formar equipe, ele não tinha medo de botar pessoas competentes trabalhando ao lado dele, porque ele não tinha medo das pessoas. E eu vejo que, nesse governo, o formar equipe é algo muito difícil. A gente já teve 3 secretários de saúde. Não tem saúde que vai dar certo quando você... 6, eu acho. 6 secretários de saúde. Não tem saúde que vai dar certo, mas não é só gente? na saúde, não, tá? Então, esse troca-troca, ele é muito ruim, porque cada um que entra vai salvar a pátria, e não existe. Péssimo. Então, o Rogério sabia formar equipe. O Rogério sabia se articular externamente. Ele é um dos melhores articuladores que eu já conheci na vida. Verdade. E muito do que eu aprendi na política, eu aprendi com o Rogério. Tem coisas que ele fez que eu não quero aprender com ele, tá, gente? De jeito nenhum. Mas ele tem muita coisa boa. O Rogério é um cara muito inteligente, muito estudioso, muito visionário. O Rogério enxerga na frente. Sim. E isso fez dele um gestor diferenciado em Paraíba do Sul. Né? Ele conseguia articular externamente, ele conseguiu trazer muita coisa para a cidade por conta da capacidade de articulação, coisa que ela não tem. Faltou a Deise se inspirar nele, né? Eu acho que faltou. Ela ficou muito voltada para dentro da cidade e ela caiu em algumas armadilhas que colocaram para ela. Ela foi ingênua. Colocaram armadilhas nessa questão de articulação para ela e eu acho que ela foi ingênua nesse sentido de cair nessas armadilhas. E que eu acho muito complicado um governo estadual quando diz que não conversa. Parece coisa de criança de primeira a quarta série, que fica brigando. Ô, tia, ele brigou comigo, não vou dar bala para ele. Quem se prejudica com isso? A população, gente, essa briga não deveria existir. E eu fico muito chateada como cidadã paraibana, independente de gostar de um lado ou outro, quando eu vejo um governo dizendo que a nossa cidade foi prejudicada porque não conversa com a prefeita. Isso não existe. O governo não foi feito para amigos, tá, gente? O governo foi feito para ajudar todas as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam do poder público. Exatamente. Total. Rapidamente me fala qual é o desafio de ser uma mulher e ser candidata, e ser política em Paraíba do Sul. Ser mulher. Porque, olha só, é ser mulher. Porque, assim, historicamente, a gente foi... criada, e eu sou dessa geração, para ser mãe, esposa, dona de casa e ter um empreguinho. E como pode, ainda mais eu? Hoje eu tenho um namorado, mas quando eu entrei na política hard mesmo, em 2020, eu era uma mulher sem um homem atrás de mim. Eu tinha ficado viúva. Sim. E eu fui muito atacada nisso, você deve lembrar. Sim. Eu sofri ataques misóginos, preconceituosos, por conta... E, assim, apelidos horrorosos, montagens que se espalhavam em grupos de WhatsApp completamente desrespeitosas pelo fato de eu ser mulher. E não dá para esquecer, gente, que a chefe do executivo, a eleição acabou em novembro de 2020, porque aquele ano a eleição foi em novembro, por causa da pandemia. Em novembro de 2021, eu estava lá no Rio trabalhando, a chefe do executivo foi para a rádio falar coisas completamente preconceituosas contra mim. É desnecessário sempre, ainda mais uma mulher falando de uma outra mulher. Então, quer dizer, é um espaço... Você já viu quando um homem se posiciona firmemente na política e as pessoas falam assim, nossa, que cara arretado. Ah lá, sabe se posicionar e defender o povo. Sim. Quando é uma mulher... Olha lá, gente, como é que está desequilibrada, deve estar com TPM. Olha, coitada, é louca. E quantas mulheres que têm seus microfones fechados quando falam de uma forma mais incisiva. E eu sei que eu desafio um pouco a política tradicional de Paraíba do Sul, que é, historicamente, majoritariamente masculina e que se alterna em grupos. Se você prestar atenção, são grupos políticos que se alternam no poder. E tem pessoas que estão sempre aí. Estão sempre aí. Se você pensar qual a profissão dessa pessoa, não tem. Político de carteirinha. E política, para mim, não deveria ser profissão. Gi, para encerrar, por que eu tô vendo aqui uma revistinha, né?
Por que é a política de volta para o povo? O que é a política de volta para o povo? Porque eu tenho percebido muito que a política ela está esquecendo do objetivo dela. A política, quando surgiu lá na Grécia, eram as pessoas reunidas para cuidar dos seus interesses. E aí eles acharam a necessidade de escolher algum representante. Mas era um representante, gente, para defender os interesses da população. E isso se perdeu, porque o que a gente vê muito isso são grupos políticos que se unem para defender os seus interesses e de grupos empresariais que os financiam. Essa é a minha sensação. Gisele, você prova isso que você está falando? Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vivo no meio político há muito tempo. Eu sei o que está nos bastidores. E esses bastidores, como cidadã sul-paraibana, me deixa enojada, porque esses bastidores esquecem que a política é para cuidar das pessoas. E esses bastidores são pessoas que estão preocupadas muito em se manter no poder, para ganhar um cargo aqui, para se candidatar depois, para eleger o seu parceiro depois, e o povo fica esquecido. Por isso que a gente tem... Aí as pessoas ficam brigando, sabe? Esses grupos políticos ficam brigando, se degladiando, e a gente não está vendo proposta para resolver os problemas da população de Paraíba do Sul. A gente está vendo, sim, briga e falsos gestores se apresentando como gestores. Eu queria muito um debate aqui em Paraíba do Sul, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sei do meu trabalho, eu sei de onde eu venho, eu conheço a minha história. Né? E aí as pessoas que se apresentam como gestor, eu teria imenso prazer em debater de forma respeitosa e técnica com elas como é que a gente pode melhorar a Paraíba do Sul. Então, é por isso que eu uso essa frase, a política de volta para o povo está abandonado, está esquecido, os grupos políticos estão se degladiando, se atacando e a população está abandonada. E eu também sou povo. Esse não é seu perfil? Não é meu perfil. Eu acho que a gente tem que apresentar propostas e projetos para melhorar Paraíba do Sul. A gente tem muito pouco tempo aqui, mas se você me perguntar de cada área, eu consigo te apresentar uma solução. Não é porque eu sou melhor, não. É porque eu trabalho nessa área e eu acompanho essa cidade, porque eu sou moradora, nascida e criada aqui. Eu nunca deixei, mesmo trabalhando fora, eu sempre frequentei. E nesse ambiente político, desde que eu entrei, eu frequento a cidade, lá da zona rural até aqui o centro. Então, eu conheço o problema de cada bairro. Eu sei o que cada bairro precisa mais, eu sei o que a cidade precisa, e com a minha experiência de administração pública, eu sei como a gente vai dando a liga para ir minimizando esses problemas. A gente não resolve tudo de uma vez, mas a gente vai minimizando. Muito bom. Adorei te receber. E eu? Que pena tá acabando, né? Sim, vou fazer uma brincadeirinha com você, tudo bem? Ih, caiu aqui, gente. Pega, não tem um telefone. Não tem problema. O que ele tá fazendo aqui? Bota ele aqui para Pronto. Deixa eu te falar. Beber água, não sei o que você vai falar comigo. Bebe, você vai... Não, é de boa, mas seja sincera. Ó, atualmente a gente tem 11 vereadores na Câmara, certo? Pode ser sincera, eu não quero que cite nomes. Sim. Quantos você acha que tinha que ralar? E quantos você acha que tinha que ralar? Vazar? Meter o pé. Já passou da hora. Não era nem pra talvez ter entrado. Pode ser sincera, fala em números pra mim. Sincera? Sincera. Voltar? Ai, não. Voltar? Não. Quantos ralar? Meter o pé. Quantos devem sair da Câmara? São 11. São 11? Tenta visualizar aí mais ou menos. 10. Mentira. Tô te falando. 11, você acha que 10 conheço bastidor. Até porque eu conheço bastidor. Eu não tô falando de aparência. Eu tô falando, gente, da essência. Eu conheço a essência de cada um. Eu sei os bastidores e eu sei que tem gente que fala uma coisa e faz outra. Então, é com essa base. A Gisele quer uma renovação na Câmara, gente. E vocês querem? Comenta e deixa aí no vídeo se vocês acham que a Câmara tem que renovar ou não. Sabe por quê? A Câmara não tem que se pautar entre oposição e situação. A Câmara tem que defender o povo. E nem todo governo só faz coisa boa ou só faz coisa ruim. Então é só olhar. Tem gente que só defende o governo e tem gente que só critica o governo. Gente, isso não está olhando para o povo. Isso está olhando para os grupos de interesse. É sobre isso que eu chamo de grupo de interesse. O vereador bom... ele vai saber quando o governo está com um projeto bom para a cidade, ele vai apoiar. E ele vai saber quando um projeto... Como foi o projeto da água, gente. Eu acompanhei as audiências públicas todas da água. Então, olha só, tem muita gente que está na Câmara hoje que estava antes e que aprovou. Tem muita gente que está na Câmara antes e que estava no governo antes. E que estava lá batendo palma para o governo que fez isso. Vamos olhar, gente. Não fica só ligado, vamos pegar a história, vamos, ó. É isso. Gente, amei. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Galera, antes de mais... Ou melhor,
assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Se inscreva, gente. Ativa o sininho, porque quando tiver vídeo novo você vai receber uma notificação. E comenta o que você achou da Gisele, o que você achou da entrevista. Deixa seu comentário aí, tá bem? Quero agradecer mais uma vez o Gourmet Pizzaria e Restaurante. Muito obrigado pelo apoio, tá bem? Quero agradecer a Hidrovita. Muito obrigado também pelo apoio. E agradecer a Oficina do Celular. Muito obrigado por mais uma vez acreditar no meu projeto, no nosso projeto, tá bem? Muito obrigado. Ó, se quiserem me chamar de Barbie, eu vou amar, tá, gente? Porque eu falo, é uma honra. Foi uma brincadeira. Há 56 anos. Não, mas o pessoal me põe apelido. Até Barbie idosa eu já ouvi. Gente. Paquita, gente. Tá na juventude ainda essa mulher, Paquita. gente. E aí, gente, Patricinha. Gente, eu trabalho desde 19 anos. E desde os 19 anos eu pago todas as minhas contas. Moça, eu ela é queria saber que Patricinha é essa, gente. Eu queria saber que Patricinha é essa. A galera gosta, né? Mas sabe por quê? Não pode falar que eu já fui presa, nem que eu desviei recurso público. Aí tem que inventar essas coisas. Fernandinho, eu adorei estar aqui com você. Eu também gostei demais. Eu adoro essa sua energia. E a gente se conheceu através da política em 2015. Sim. E a gente virou parceiro a partir daí. Parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado. E quem sabe você resolve fazer um debate com os candidatos a prefeito. Gente, vocês Sul. acham que tem que ter um debate? Tá lançado aqui em Paraíba do desafio, Sul, gente. dos candidatos a prefeito? Me fala aí se vocês acham. Se vocês falarem que acham. Fala que fazer. sim, gente. Fala que sim. Vamos lá. Se tiver muito comentário falando que acha, a gente vai tentar promover esse debate. Vamos ver se todos vão aceitar. Olha só. A regra é o seguinte. Convida os representantes, mostra como é que vai ser, sorteia, vê a ordem de fala, convida todo mundo. Quem não vier, gente, já está dando a resposta. Porque eu acho que candidato só de Instagram, não tá. Quem não tem coragem de botar a cara na reta. E a vida é feita de coisas boas e ruins. A minha vida não é só vitória, não. Quem quiser continuar sendo prefeito tem que encarar, né? Eu tenho derrota também, gente. Isso. E eu sei falar de todas as minhas derrotas. Não tem problema nenhum. Se quiser perguntar, a gente fala também. É isso. Beijo, gente. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima.